1 Samuel 3, o verso 1 está escrito assim. Olha o que diz aí. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e veio a palavra do Senhor, era de muita valia naqueles dias, mas não havia visão manifesta. Até falava no domingo, pegue a primeira parte aí do verso 1, onde fica bem claro que Samuel servia ao Senhor. Lá no verso de número 7, a gente já vê então as escrituras dizendo que, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha então tido ali a manifestação da palavra do Senhor. Então, unindo o verso 1 com o 7, como que fica aquela frase que falamos no domingo? Samuel servia ao Senhor, porém ainda não conhecia. Veja, a nossa mensagem está em cima disso hoje. Como está, irmãos, o seu conhecimento bíblico? Como está o seu conhecimento, da parte aí com o Senhor? Será que nós estamos igual Jó? Há uma declaração lá no capítulo 42, o verso de número 5 de Jó. Há uma declaração que ele diz assim: antes eu ouvia falar de Deus, do Senhor. Jó não tinha experiência, ele não tinha vida, ele não tinha um conhecimento de quem Deus representava. E o Jó, então, depois de muito tempo, a gente vê que no último capítulo aí, o 42, Jó 42, verso 5, o Jó diz assim: com o meu ouvido, ouvir da parte de Deus, e passar informação, eu escutei muito, falar de Deus. Só que o Jó, ele não se conformou com isso, ao ponto de então fazer o que, igreja? De se aprofundar. Eu quero conhecer esse Deus a qual eu ouço falar dele, eu quero saber, com vida própria, eu quero testemunhar, eu quero então ter experiência com o Senhor. E foi o que aconteceu. Agora, a declaração é que o Jó não conhece Deus só de ouvir falar. Veja que a parte final ele diz agora: os meus olhos veem, os meus olhos contemplam. O Jó está falando agora: eu vejo Deus atuar na minha vida, eu vejo Deus atuar na minha casa, eu vejo Deus atuar nos meus negócios. Então a gente vê que Jó, irmãos, ele conhecia Deus de uma forma rasa, e ele entendeu que ele precisava se aprofundar. E é aqui que entra a mensagem para nós. Será que a gente, irmãos, não precisamos então também se aprofundar um pouco mais? Talvez a gente caia no comodismo dizendo: o que eu sei já é suficiente. Sabe que todos nós temos muito que aprender com a palavra de Deus. Oséias 6:3, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu vejo o profeta dizendo: embora a gente tenha muita experiência com Deus, embora a gente tenha muita vida no altar, nós sempre teremos algo novo para aprender com Deus. Amém, igreja? Então recebe essa palavra, diga comigo assim: eu tenho algo novo que eu preciso aprender com Deus. Quando a gente fala que aprender, é se aprofundar, é ir para mais fundo na presença de Deus, para que então, irmãos, quando vem as tempestades, as lutas, quando vem as dificuldades, não é qualquer coisinha, nem qualquer outra coisa, não vamos permanecer firme. O vendaval está grande, as circunstâncias, os momentos de lutas existem, mas nós não vamos nos entregar. Então é isso que nós vamos refletir aqui, irmãos: servir sem conhecer a Deus não podemos. Jesus, certa vez, ele perguntou aos discípulos, estavam dizendo: olha, João Batista, Elias, é um dos profetas, e o Senhor olha para os discípulos e pergunta para ele assim: e para vocês, quem eu sou? Está registrado lá em Mateus 16, a partir do verso 15, nós vamos fazer essa leitura, até o verso 19. Eu vejo aqui, igreja, que Jesus queria saber se os discípulos verdadeiramente conheciam a Cristo, a quem estava ao seu lado, a quem estava ali no seu dia a dia. É a mesma coisa, igreja. Olha só, muitas pessoas, elas vêm à igreja, elas estão no meio dos adoradores,
elas estão no meio dos fiéis, elas estão no meio de pessoas comprometidas com Deus, mas uma coisa a gente tem que entender, que estar no meio dos adoradores não me faz um adorador, estar no meio dos fiéis não me faz ser um fiel, estar no meio de pessoas comprometidas com Deus não me faz ter um compromisso com Deus. Então muitas pessoas, eu vou na igreja, tá bom demais. Não, eu preciso conhecer o Deus que a igreja está anunciando, eu preciso saber quem é o Jesus que está sendo anunciado nas escrituras sagradas, porque senão, irmãos, vai entrar ano, sai ano, entra mês, sai mês, e o conhecimento está sempre de informações, e eu vejo que as informações, a Bíblia diz que a letra mata, o que dá vida, o que vivifica é o Espírito de Deus, né? é a ação de Deus, irmãos, através da sua palavra, quando nós então praticamos. Amém, igreja? Antes de ler, diga comigo, vamos interagir, diga assim: estar no meio dos adoradores não me faz um adorador, estar no meio dos fiéis não me faz um fiel. O que a gente entende com essas declarações? Eu preciso me aprofundar, eu tenho que ter vida própria, a minha fé não pode ser terceirizada, eu não posso depender da fé do pastor, do obreiro, do irmão da igreja, do marido, da esposa. Eu tenho que ter fé própria, e eu tenho que ter vida com Deus, eu tenho que saber quem é o Deus a qual estou servindo, quem é o Deus a qual eu estou colocando a minha vida em sua mão. Amém, igreja? Jesus disse aqui então, vamos ler: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque a indagação era, né? Você é Elias, é Moisés, é profeta. E agora Jesus olha para os discípulos, vira para os discípulos e para vocês que estão ao meu lado, vocês que caminham comigo, vocês que comem comigo, vocês que estão sempre comigo ao meu lado, para vocês, quem eu sou? Repete aí a parte final: quem eu sou. Irmãos, essa é a pergunta do Senhor para mim e para você hoje. E para você, quem Ele é? Para você, quem Cristo é? Será que nós temos apenas um conhecimento raso, dizendo assim: Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário, Cristo é aquele que muitos dizem, né, é o curador, né? Cristo é aquele que é o libertador. Será que a gente só sabe disso? Do que muita gente já falou, já pronunciou, e a gente às vezes só estamos repetindo o que ouvimos, e nós não temos, né, a autoridade, nós não temos, vamos dizer assim, um conhecimento de falar, irmãos, com firmeza, de quem Ele é na nossa vida, o que Ele representa em nós. Jesus então fala para ele: para vocês, quem eu sou. Só para a gente interagir, pergunta para a pessoa que está ao seu lado: para você, quem Jesus é? Irmãos, vai mais uma vez, né? Vamos incomodar a pessoa que está ao seu lado. E para você, o que Jesus representa na sua vida? Irmãos, porque muita gente diz: não, Ele é aquele que está lá pendurado no madeiro. Ele morreu, ressuscitou e vive está no nosso coração, não está mais pendurado no madeiro. Embora a informação, a religiosidade, os religiosos falam: não, Cristo está pendurado no madeiro. Olha, uma informação que já está ultrapassada. Ele foi sim pendurado no madeiro, né? Morreu, mas ressuscitou. Então, olha o que a Bíblia continua nos dizendo aí, 16. Simão Pedro, Simão, ele era espontâneo, né? Era aquele que falava imediatamente, né? E eu vejo, olha só, ele logo se posiciona, respondendo, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí diz: mas Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas quem, igreja? Meu Pai que estás nos céus. Amém. Vamos por parte aqui, igreja. O versículo 16, volta mais aí um versículo. Simão então respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora eu vejo, igreja, por que o Pedro tem essa resposta? Por que ele tinha, né, vamos dizer assim, firmeza na sua declaração? Porque tinha vida com Deus, com o Espírito Santo. Eu e você nunca vamos saber quem é Cristo, se o Pai não revelar. Se nós não tivermos, irmãos, vamos dizer, comunhão, e eu não estou dizendo de vir somente na igreja não,
2 horas de culto, irmãos, é muito pouco para quem quer ter uma vida com Deus após a morte, né? Lá no céu. A gente tem que fazer aqui na terra. Eu já vou 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana, eu tenho 2 horas ali na igreja com Deus, tá bom demais. Mas na eternidade você quer viver, né, para sempre com Ele. E aqui você rejeita a presença dEle, rejeita, né, conhecer Ele. Como que pode? Né? Então é algo para a gente parar para refletir. Eu vejo que o Pedro aqui, ele responde, irmãos, com, né, convicção, porque o Pai o revelou. Veja que foi a resposta de Jesus. Jesus falou aí no verso 17... O que Jesus falou, igreja? Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Quem revelou? Mas o meu Pai que está nos céus. Então quem trouxe o conhecimento, quem trouxe, né, ali, irmãos, a resposta foi o Espírito Santo. E só vamos poder, irmãos, responder, né, vamos dizer assim, biblicamente, se a gente tiver vida com Deus, na presença do Espírito Santo. A gente precisa entender, irmãos, que só podemos conhecer a verdade se o Pai nos revelar. Se nós tivermos comunhão com Deus, se nós tivermos uma vida própria com Deus, certamente, irmãos, vai se cumprir a palavra de Deus. Vamos pegar aquela passagem que Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente, irmãos, que sabe das letras, sabe da informação, mas não tem uma vida liberta. Ela está sempre presa, né? A vida dela está sempre sendo dominada, a vida dela está sempre, vamos dizer assim, Satanás está controlando, mas está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde está o erro? O erro é que eu não conheço de verdade a verdade. Eu tenho a informação que a Bíblia, né, o versículo, Jesus, ele vai libertar, mas conhecer de verdade, irmãos, muita gente não tem conhecido. Conhecereis a verdade. Quando de verdade a gente conhece Cristo, aí sim, né, o que vai acontecer? Verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. Então nós precisamos ver, rever, analisar. Como estou vivendo? Será que eu estou vivendo uma vida sem propósito? O propósito de conhecer a Deus, o propósito de me aprofundar no Senhor, no conhecimento, não é, irmãos, né, agora eu vou ficar 24 horas na igreja para conhecer Jesus, não é isso, não é necessário você vir para a igreja e ficar 24 horas aqui. É importante você ter uma vida com Deus, uma vida que queira, que deseja, que busca, né? Como alguém que tem sede, irmãos, vai atrás da água para beber, porque sabe que a água vai saciar a sua sede. É como alguém que tem fome e sabe que tem ali o alimento que vai matar a sua fome. Eu tenho desejo, eu preciso, eu quero, e eu vou atrás, vou buscar. É assim que nós temos que viver, uma vida para conhecer a Jesus de verdade. Olha, quantas são as pessoas que estão vivendo uma vida de fachada, né? Esses dias atrás até dizia para a igreja aquela declaração que está em Provérbios, né? Há caminhos que parecem ser bom, mas o fim é destruição. Até dizia, né? Aquele crente de aparência, parece ser crente, mas não é crente. Parece ser de Deus, mas não é de Deus. E quantas são as pessoas que parecem que ela conhece as Escrituras, parece que ela tem uma vida de oração, parece que ela tem uma vida de adoração, parece que ela tem um altar que ela levanta para Deus a sós, mas é só aparência, é só fachada. Por isso que, irmãos, sinais, maravilhas, prodígios, né? não tem o fruto, a pessoa não está frutificando. Mas alguma coisa a pessoa tem que, né, despertar o que está acontecendo. Porque às vezes a gente quer colocar o erro em Deus, o erro na igreja, o erro nos irmãos, no pastor, no obreiro. Sendo que se a gente, irmãos, colocar a mão na consciência e reconhecer, eu preciso conhecer o Senhor de verdade. A frase inicial de Samuel é que Samuel estava servindo ao Senhor, porém ele não conhecia. E volta a perguntar, será que nós não estamos nesse estágio? Estágio de, olha, eu estou servindo, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu canto louvores, mas eu não conheço a quem eu dedico isso. Eu não sei de fato, né, quem é esse Senhor a qual eu sou fiel, a qual eu vou à igreja, a qual eu vou cantar louvores para o seu nome ser exaltado. Então veja que o Pedro foi bem claro, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus então diz, não foi nem carne nem sangue que te revelou,
Irmãos, isso nos mostra quem tem, né, comunhão com Deus, quem tem de verdade ali experiência, né, na presença do Espírito Santo. E a gente precisa nos cobrar, cada um deve se cobrar, porque é importante, irmão, saber o Deus que você está servindo, que você está, então, né, dedicando a sua vida a Ele. Eu estava comentando no domingo mesmo, passávamos, né, a comentar aquela passagem que o Salmo 37 fala assim: entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu caminho a Deus, confia nele e Ele tudo farás. Agora vamos entender aqui, irmãos, como que eu vou entregar minha vida para quem eu não conheço? Como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Por isso que o versículo não completa, não fecha a conta. Como que tudo ele vai fazer se a primeira parte está faltando comigo, né? Está faltando o entregar ao Deus a qual eu conheço. Eu não conheço, como que eu vou entregar? Você entregaria a sua mão, a sua vida, sei lá, né? Você confiaria em alguém que você fala assim, mas nem conheço, nunca vi, como que eu vou confiar nessa pessoa? Não tem como, não tem lógica. E é isso que nós precisamos entender, para entregar a nossa vida, o nosso coração, para entregar, irmãos, né, aquilo que o Senhor quer de nós, até o nosso empenho, a dedicação, a fé, para ser entregue, nós temos que confiar nele, nós temos que conhecer a Ele, para que então, de verdade, Ele tudo farás em seu favor, né? E é isso que está faltando na vida de muitas pessoas. Eu estava lendo também Lucas capítulo 13, quero passar com você essa leitura aqui também, Lucas 13, a partir do verso 10. Essa passagem aqui é bem conhecida. Uma mulher que vivia doente. Quantos anos ela esteve doente? Alguém lembra? 18 anos. E o texto nos mostra que essa mulher, claramente, entenda-se, né? Ela não saía da igreja. Ela estava sempre dentro da igreja. Mas mesmo dentro da igreja, como que ela andava? Curvada, torta. Olha só, igreja, se nós não conhecemos, se nós não aprofundamos em conhecer o Deus a quem estamos servindo, sempre iremos inclinar para alguma área da nossa vida. Sabe o que isso quer dizer? Se eu não conheço de fato o Cristo, meu Senhor, alguma área da minha vida sempre vai ser torta, porque a palavra curvada é torta, né? Olha só, aquela mulher estava curvada, ela estava então torta. Sem o conhecimento de Cristo, uma área da nossa vida vai sempre ser torta, queira você ou eu aceitar ou não, essa é a realidade. Por que ainda não endireitou? Por que ainda não acertou, não alinhou? Porque está faltando o conhecimento, está faltando, irmãos, a entrega, né, de verdade, porque o nosso Senhor, Ele endireita caminhos, Ele endireita vidas. O Senhor a qual servimos, a qual nós conhecemos pela palavra, as escrituras sagradas, Ele sempre mudou, né, sempre transformou vidas. Por que não vai transformar nós? Está faltando o conhecimento. Vamos ler, ó, Lucas 13, 10. E ensinava no sábado, aonde? Sinagoga é a igreja. Estava sendo ensinada a pregação ali dentro da igreja. Aí o 11 diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia quantos anos? 18 anos. E a mulher andava torta, curvada, e não podia de modo algum endireitar. Sem vida com Deus, irmãos, eu sempre falo essa frase aqui: existem problemas espirituais que só vão ser resolvidos de forma espiritual. Não adianta eu querer resolver, né, expulsar um demônio na força do braço. Não vai dar certo, não vai funcionar. Problemas espirituais só resolve de forma espiritual. E se eu não tenho o conhecimento do poder, da autoridade que foi me dado, já te deu, o Senhor já te entregou. Se você não tem o conhecimento, você vai passar vergonha. Você sempre vai viver sendo controlado pelo inimigo, sendo dominado pelo inimigo. Então aqui a gente vê que nesta mulher existia um espírito, um demônio que colocava nela, né, a condição de viver curvada, de viver ali, irmãos, toda, né, vamos dizer assim, torta. Olha só. E assim a gente vê muitas pessoas que às vezes ela fala assim: não, eu vou para a igreja lá eu vou endireitar. Ei, a igreja nunca endireitou a vida de ninguém, a igreja nunca curou ninguém, a igreja nunca libertou ninguém. Quem faz isso? Jesus. Porque quantas pessoas falam assim: eu vou para a igreja, minha vida vai mudar. Não muda.
Vir para a igreja somente, irmãos, não muda a vida de ninguém, porque não é a igreja quem faz essa obra, é Cristo. Cristo ele liberta, Cristo ele cura, Cristo ele endireita o caminho. Por isso que muitas pessoas às vezes estão há tanto tempo na igreja e a vida dela não mudou, nada aconteceu, porque ela tem ainda a informação que é a igreja. Não, só na igreja está bom demais, porque lá na igreja o clima é agradável, né? O ambiente é bom. Olha como eu gosto, né, de ir na igreja, como eu gosto de estar entre os irmãos. Aí a pessoa ela acaba, irmãos, tendo apenas aquele momento assim de prazer, onde ela se sente bem estando aqui dentro. A gente precisa entender que essa mulher esteve lá dentro da igreja, quantos anos? Vamos dizer assim, né? Muitos anos, mas nunca teve a sua vida, o seu corpo, a sua saúde endireitada, né? Então a gente precisa entender, igreja, povo de Deus, que quem endireita os nossos caminhos, quem endireita a nossa vida, quem endireita, né, os nossos pensamentos, quem vai nos alinhar é Cristo, através da sua palavra. Se nós conhecemos, nós vamos exercitando ali a fé, vamos colocando em prática no dia a dia as informações que estamos recebendo, né, da palavra. Vem o Espírito Santo que então nos convence, vem o Espírito Santo que então nos confronta, vem o Espírito Santo que então nos alinha, até que então o que acontece, igreja? A nossa vida, ela fica endireitada. Amém, igreja? Vamos continuar lendo aqui, versículo 12, continua lendo aí comigo. E vendo a Jesus, o que Jesus fez? Chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quem viu aquela mulher no meio da multidão, no meio da congregação, da sinagoga, da igreja? Jesus. Jesus está olhando para você, Jesus está olhando para nós, né? E Ele nos chama. Irmãos, através da sua palavra, o Senhor tem nos confrontado, tem nos chamado a atenção, tem nos despertado algo que precisamos então aprender. E quando então a gente desperta, quando a gente então logo entende: opa, o Mestre está me chamando, Cristo está me chamando. E aí, igreja, nós então podemos desfrutar da vida de liberdade que a palavra de Deus nos proporciona. Amém? Aí o versículo 13 está escrito assim: impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então a gente vê aqui, irmãos, que a obra do Senhor foi completa, endireitando a vida daquela mulher. Quando eu lia hoje essa passagem, Deus colocava ao meu coração para dizer à igreja: não importa qual área da sua vida esteja desalinhada, permita que o Senhor toque. Você tem que, né? É claro que é um lado de exercer a fé. Senhor, toca no meu casamento, seu casamento vai ser endireitado. Senhor, toca nas minhas finanças. Senhor, toca, né, lá no meu filho. Jesus tocou naquela mulher. Como ficou ela, igreja? Endireitada. Ela ficou, né, bem, ela ficou curada, ela ficou livre daquele espírito que dominava ela por muitos anos. Que hoje você possa então dizer, através da sua oração: Senhor, toca Senhor, Senhor, toca para endireitar, Senhor, toca para mudar, toca para fazer com que, né, uma mudança, uma transformação venha a ser real na vida ou, né, no coração desta pessoa. Claro que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas você deve, irmão, se posicionar, não olhar para a vida de ninguém, olha para a sua. Senhor, tem uma área da minha vida que precisa ser endireitada. Senhor, tem esse lado aqui meu que ainda está torto, esse lado que precisa urgentemente, né, ser então endireitado. E o que o Senhor fez e vai fazer? Vai endireitar a sua vida ou a sua área no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para outro texto aqui para a gente concluir o entendimento que a palavra está nos passando. Vamos aqui, irmãos, fazer uma leitura. Eu quero ler com vocês novamente 1 Samuel, volta lá, capítulo 3. O verso 1: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Já pula para o 7. Vamos aí, unir aí o verso. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor.
É claro, igreja, que aqui Samuel ainda era pequeno, criança, adolescente, mas vamos entender para o lado da fé. Tem muitas pessoas que já eram para estar avançada, só que estão agindo como criança, como, né, gatinhando na fé, sendo que já era para estar avançado em conhecer ao Senhor, né, e estar, irmãos, usando do poder, da autoridade, do nome do Senhor para triunfar. Problemas que já eram para ter sido resolvidos, só que ainda não foi resolvido. Por quê? Porque eu ainda não tenho conhecimento de que Cristo faz isso, de que a palavra do Senhor me dá o direito de se posicionar dessa maneira. Então nós precisamos, irmãos, cobrar, cada um deve cobrar a si mesmo. Eu não posso ser mais uma criança na fé, eu não posso ter uma fé pequena. Já é tempo, eu acredito, a não ser se tem um visitante pela primeira vez, não? Se tiver, amém, aí, né, se entende que ele está caminhando, está gateando, está começando agora. Mas você que já tem um tempo, irmãos, na presença de Deus, você que já tem um tempo de conversão, um tempo já na igreja, né, cabe-se uma cobrança maior, aonde você mesmo vai dizer: eu não posso viver sem conhecer Jesus, eu não posso viver sem o conhecimento bíblico. Porque, igreja, muitas pessoas estão sendo destruídas. O que Oséias fala? O meu povo está sofrendo, está padecendo, está sendo humilhado, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque se a gente tiver o conhecimento, irmãos, logo a gente vai exercer, logo a gente vai se posicionar com o conhecimento bíblico, irmãos, com o conhecimento da palavra de Deus, sabendo o que o Senhor representa na sua vida e diante da sua necessidade, diante daquilo que você está precisando. Quando você estiver exercendo a fé, colocando ela em prática, a fé não vai falhar. Deus nunca falhou, Deus nunca errou. Eu vejo uma declaração, claro que, entenda, irmãos, pega o versículo, não vou falar de fidelidade, mas entendo aqui que o Davi faz uma declaração assim: fui novo, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. Não é desamparado só de recurso financeiro, não. Eu nunca vi Deus me desamparar. Tanto quando estava novo, agora eu estou velho, mas o Senhor nunca me deixou na mão. Por quê? Porque tinha ali o conhecimento, sabia, né, o Deus a qual ele estava, né, servindo, ao qual ele estava no seu dia a dia, exercendo a sua fé. Daí o Salmo 37, 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então é a declaração que nós temos que ter, né, de conhecimento. Senhor, eu não vou aceitar, não vou permitir que Satanás toque na minha casa, nos meus filhos. Olha a declaração que o Josué um dia fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo o Josué falar com propriedade: os meus filhos, a minha casa vai servir ao Senhor, porque eu sei o Senhor que eu sirvo. Não quero que, né, eles venham se render às adorações a ídolos, adorações, né, aos deuses pagãos, às estátuas. O Josué faz uma declaração, irmãos, de quem conhecia, de quem de verdade sabia, né, a quem ele servia. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, né? E aí ele dá até o poder de escolha para outros, mas para a casa dele, para a família dele, para os filhos dele, você vai ver que ele fala assim: vocês podem servir o que vocês quiserem, a decisão de vocês, mas diante do conhecimento do que eu sei que Deus representa na minha casa, na minha vida, para os meus filhos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que a gente, irmãos, tem que colocar em prática. Senhor, pelo conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor já nos dá aí para o momento de conhecer, de prosseguir em conhecer, de ter experiência com o Senhor. Deus, eu não aceito ver um filho meu fora da Tua presença, não aceito ver o marido, a esposa, fora da Tua presença, ainda que hoje possa até estar, mas uma hora eles vão se render, uma hora eles vão se entregar e vão dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta. Amém, igreja? E para você, quem Jesus é? Essa foi a pergunta do Senhor Jesus. Olhando para os discípulos, ele disse para vocês: quem eu sou? Que a gente possa, irmãos, todos os dias conhecer, né? Pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu passo aqui uma orientação: comece a ler os Salmos, Provérbios, né? Vai ler os Evangelhos, vai depois, né, para Gênesis,
Aí vai lá no Apocalipse também, por que não? Tem gente que parece que tem medo de ler Apocalipse. Não, irmãos, começa. Não, pegar tudo uma vez, pode ser que vai ficar somente uma leitura, vai ficar só letra. Pega um versículo, leia, releia, volte a ler de novo. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nesse texto, neste versículo? Peça sempre a Deus uma inspiração pelo Espírito Santo. Senhor, revela o meu coração. Senhor, mostra o que o Senhor quer, né? Fazer com que eu enxergue aquilo que os meus olhos naturais não estão vendo. Eu estava lendo hoje, irmãos, uma leitura em Atos dos Apóstolos. Vou pedir até para colocar aí, por favor. Na NVT, eu vejo uma declaração que todos nós devemos estar fazendo, né? Através da nossa oração, do nosso dia a dia. Coloca aí, por favor. Atos, capítulo 9. O verso é o 31. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham o quê? Paz, e eram edificadas, firmadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Deus nos entregou aqui, não sei se você estava num culto, irmão, somos consolados para depois consolar outras pessoas. Somos curados para poder ajudar outras pessoas a serem curadas. A nossa vida ela é transformada para que, através do poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente também cooperar para que outras vidas também sejam transformadas. Olha na NVT, por favor. Nova versão transformadora. Diz aí: a igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida em que andava no temor do Senhor. E agora, o que acontecia, igreja? E a igreja era o quê? Encorajada por quem? Pelo Espírito Santo. Aí havia crescimento em números, né? Havia crescimento em milagres, havia crescimento em prodígios, e assim a obra de Deus era feita. Vamos por parte aqui. Primeiro a Bíblia está falando que a igreja tinha paz. Depois a gente pode ver que a igreja, ela, além de ter paz, ela ia se fortalecendo. E olha só, igreja, olha o que a palavra está nos mostrando. No temor do Senhor. O que é o temor? É o respeito. Quando a gente estiver lendo a Bíblia, lendo um versículo, lendo uma palavra, tem que ter o temor, o respeito. Você pode, irmãos, né, fazer a leitura pelo um aplicativo, né, de Bíblia. Hoje tem tantas Bíblias, tantas versões, mas tem que ter aquele temor, aquele respeito, né? Sagrado, as Escrituras. Eu não posso ler de qualquer maneira. Vou ler aqui um versículo, vou ver se Deus fala comigo, eu vou ver né, como se fosse algo da sorte, como se fosse puxar não tem aquela caixinha de promessa? Tem muita gente que, eu acho errado, embora cada um tenha a sua opinião, tem gente que pega a caixinha de promessa, Deus vai falar comigo, e não é bem assim, irmãos. Quer que Deus fale com você? Vai ler a Bíblia, respeita o Espírito Santo, temor, né? Então a gente precisa estar, então, Senhor, fala comigo através da sua palavra. Senhor, me dá uma direção. Por que a gente, olhando para esse texto aqui, irmãos, por que a gente vê que muitas pessoas não têm paz? Porque falta temor. Por que as pessoas não se fortalecem? Falta temor. Por que muitas pessoas não são encorajadas pelo Espírito Santo? Por que não há crescimento? Tudo está em volta ali do temor. Do início ao final, irmãos, tudo está, o temor como centro. Quando a gente teme e respeita, quando a gente crê no coração que através da palavra o poder de Deus vai se transformar, vai se manifestar, trazendo transformação, ali os milagres acontecem, ali vidas são transformadas, ali pessoas são alcançadas, mas precisa ter temor. Só para você ver, claro que não é o seu caso, mas quantas pessoas que na hora de um culto, de uma reunião, às vezes ela está mexendo no celular. Mas eu estou lendo a Bíblia no celular. Será mesmo? E quando cai uma mensagem, cai um WhatsApp, quando talvez, né, algo te chama a atenção no Instagram, no Facebook, é claro que não é o seu caso, mas tem gente que, irmãos, dentro da igreja, num culto, numa reunião, irmãos, abre sites, abre lugares que não deveria estar,
Cadê o temor? Aí depois a pessoa fala assim, mas eu não sei por que a minha vida não muda. Eu não sei por que não me fortaleço, né? Porque eu não me firmo. Eu não sei porque o Espírito Santo me ajuda. É tudo, irmãos, em volta da falta do temor. Se faltar temor, vai faltar paz, vai faltar força, vai faltar ali o encorajamento. Vai faltar. Por isso que nós temos que ter o conhecimento da palavra. E quando a gente estiver lendo, conhecendo, eu tenho que temer. Não posso brincar. Não vou para a igreja para brincar. Não vou para a igreja para bater o ponto, né, de crente. Não, eu vou com temor. Deus vai falar comigo, Deus vai me dar uma direção. Senhor, eu vou lá para orar, vou lá para buscar a tua face, vou lá para te adorar, vou lá para glorificar o teu nome, vou lá para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Temor, amém, igreja? Tem que ter o temor na casa de Deus, na leitura bíblica, na adoração. Tem que ter o temor para juntos estarmos então se aprofundando em conhecer ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos fazer a oração então? Fique em pé. Eu acredito que já dá para a gente orar em cima do que nós ouvimos. Somente, irmãos, somente estar na igreja não é suficiente. Somente vir por vir, irmãos, não vai resolver nada. Tem que vir com propósito. Tem que vir, né, irmãos, com o coração voltado para Deus, para que a obra dele seja completa na nossa vida. Amém? Deus abençoe você da internet, fique na paz.